Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Pamela Dominichini e hoje eu vou contar para vocês sobre a minha tentativa de suicídio e como foi a minha experiência de internação no hospital psiquiátrico. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards a primeira parte do vídeo que eu conto um pouquinho mais sobre a minha história com a ansiedade e com a depressão. Bom, então, como eu contei no vídeo anterior, eu e o Lucas ficamos um período na casa dos meus pais. Eu estava sendo assistida o tempo todo, só que a cada dia eu tinha mais convicção e mais certeza de que eu realmente precisava tirar da minha vida. Eu estava convicta daquilo. E mesmo sem muitas oportunidades, em uma das noites com insônia, eu consegui planejar uma forma, até escrevi uma carta de despedida. E aí no outro dia, quem estava comigo era a minha amiga e eu consegui executar uma forma. Eu não vou falar aqui sobre o que eu fiz, como eu tentei suicídio, porque eu já estive do outro lado e muitas vezes eu já pesquisei formas de me suicidar aqui no YouTube. E muitas vezes eu via vídeos e histórias de alguém que tentou suicídio para ver que forma que aquela pessoa fez. Mas enfim, consegui bolar uma estratégia e consegui tentar. A minha amiga foi muito forte, tadinha. Ela teve uma força incrível de manter. Eu sei que ela devia estar desesperada, mas ela conseguiu transparecer uma paz, uma calma tremenda. E um fato muito curioso que aconteceu, nesse dia ela tinha uma entrevista de emprego. Ela já tinha sonhado mais de uma vez que no dia da entrevista de emprego dela eu tentaria suicídio. Nossa, é uma coisa que passou muito tempo depois, ela me contou e eu arrepiei muito, assim. Enfim, ela me levou para o hospital, passei por alguns procedimentos lá. Só que naquela hora eu não tinha me atentado, eu não tinha caído minha ficha que eles iriam me internar. Outra coisa que aconteceu que me marcou bastante, que é um assunto que merece um vídeo inteiro só para isso, que é o quanto a igreja está despreparada para esses assuntos. Porque no momento da internação que eu estava passando pelos procedimentos, eu encontrei com uma pessoa que trabalhava no hospital, é um profissional da área da saúde e é da minha igreja. E aí ele perguntou, falou assim, o que você está fazendo aqui logo que eu cheguei no hospital? E aí eu consegui falar, né, falar assim, eu tentei suicídio. E a expressão daquela pessoa foi assim, me matou, foi como se fosse uma facada. Foi uma expressão, ela nem precisou falar nada, foi uma expressão de muito preconceito. Pode ser que a pessoa não tenha pensado isso? Pode, mas a expressão dela foi realmente o que me transpareceu. E logo essa pessoa saiu. Infelizmente, a igreja ainda está muito despreparada. E aí passei por esses procedimentos, a médica veio, falou que conversou com o meu médico e que juntos e junto com a minha família, eles chegaram à conclusão que eu teria que ser internada. E ela perguntou, falou, você sabe para onde você vai? Falei, sei, porque eu sabia que era um hospital psiquiátrico. E aí eu comecei a chorar, minha mãe começou a chorar também, a médica tentou me tranquilizar, falou assim, a gente não tá fazendo isso para te punir, é pro seu bem, você necessita desse tratamento nesse momento. Era um medo muito grande, porque eu não tinha ideia do que eu iria encontrar lá. A gente tem uma visão, pelo menos eu tinha, de que ia ser um caos lá, que eu iria encontrar pessoas completamente surtadas, com todos os transtornos psicológicos, os mais graves. Eu falei, vai ser uma coisa de louca, eu vou sair de lá pior do que eu entrei, eu vou ficar louca. Não sabia se eu poderia ficar com o meu celular, de fato não pude, eu já imaginava isso. E era a única coisa que me distraía, era ficar jogando joguinho no meu celular. Não estaria ali com a minha família, com o Lucas. Eu não sabia nem se poderia ter visitas. Me dava um desespero, um medo muito grande. Bom, e aí chegou no outro dia, amanheceu, eles vieram me buscar que eu iria de ambulância até o hospital. E chegou no hospital, o motorista já falou pro Lucas, falou, despede dela porque você não vai ver ela mais. Então ele despediu super rápido e eu entrei chorando, eu tava chorando muito, foi muito desesperador.
E aí nisso eu já passei por um procedimento que as enfermeiras pedem para eu tirar a roupa, para elas verem se eu não tenho nenhum objeto cortante ou nada que eu possa me ferir ou ferir outras pessoas. E aí nisso elas perguntaram, seu esposo e sua mãe estão ali fora, você quer despedir deles? Eu falei, quero. E aí ela me levou, eu chorei muito, eu implorei, falei, por favor, não me deixe aqui. Eu sei que para eles deve ter sido terrível eles me deixarem, mas eles sabiam que era necessário. E aí realmente não pude ficar com o celular, aliança, não podia nada. Eles deram uma lista pro Lucas, para minha mãe, com o que poderia levar e o que não poderia no hospital. Eles levaram depois as minhas roupas, as coisas, e passavam por uma revisão justamente para ter esse cuidado. E veio um médico, um psiquiatra plantonista, me atendeu, ele viu que eu estava que eu estava chorando, ele perguntou o que eu estava sentindo, falei que eu estava com medo, que eu não queria ficar lá. E aí ele me deu um remédio para me acalmar. As enfermeiras deixaram eu ficar no quarto e aí eu dormi um pouco. Logo elas vieram me chamar porque o almoço estava pronto. Aí era onde eu tinha mais medo. E eu vi de longe que tava cheio de mulheres, todas olhando. Aí eu falei, pronto, agora que eu vou ver o caos, né? Cheguei, dei uma cumprimentada assim, todas já me cumprimentaram. Aí eu já sentei. E elas foram incríveis. Esse primeiro impacto foi extremamente especial. Trouxe muito alívio, porque elas já me acolheram de uma forma, me perguntaram meu nome, por que eu tava lá, e aí já cada uma começou a contar um pouquinho de si mesma, e eu vi que eram todas iguais a mim, cada uma com suas peculiaridades, com sua história, mas todas estavam ali porque precisavam, para o próprio bem delas. E aí o dia a dia no hospital psiquiátrico, tem o horário para acordar. Eu não me lembro muito bem os horários. Aí tem até determinado horário para você tomar banho. Depois tem o café. Cada dia da semana tem uma atividade. Lá tinha terapia 2 vezes por semana com a psicóloga, que é uma psicóloga incrível que eu conheci lá e me identifiquei muito. E é com ela que eu faço terapia até hoje. Tem terapia ocupacional. Tem oficina de marcenaria, que a gente pintava caixinhas, fazia várias coisas. Tem educação física, horta, mas eu não cheguei a conhecer a horta, porque como era final de ano, estava bem conturbado. Então tem várias atividades. Não são todas que você é obrigado a participar. Durante o dia a gente não podia ficar nos quartos, os quartos eram trancados. E aí tinha algumas atividades, tinha algumas folhas lá com giz de cera para pintar, alguns desenhos, tinha dominó, se não me engano, uno, baralho, alguns jogos. Tinha a sala de TV também, tinha alguns livros lá. E uma coisa que, assim, foi muito incrível para mim, que as mulheres que estavam lá no momento da minha internação, a maioria delas tinha sua fé. Tinha algumas católicas, espíritas, evangélicas, e elas se uniam e faziam um momento, assim, de orações, cânticos, alguma lia um trecho da Bíblia, comentava alguma coisa, às vezes alguma estava com vontade de desabafar ou de contar alguma experiência, contava. Eu tenho muita certeza que Deus fez com que a minha internação ocorresse no momento que tinha que acontecer, porque aquele grupo de mulheres que estavam lá foram essenciais para o meu tratamento e foram essenciais para o meu período naquele lugar não ser traumático. E outra coisa que eu acho linda, assim, que acontecia lá, é que ninguém estava lá, estava bem. Todas tinham suas dores, seus traumas, cada uma estava tentando lidar consigo mesma. Mas cada uma tinha a capacidade de colocar a sua dor de lado para cuidar da outra. E era muito incrível, porque a gente não precisava falar, era espontâneo e natural. A gente percebia que a dor daquela outra pessoa naquele momento estava mais forte. Então, naquele momento, a gente guardava a nossa numa caixinha e ia cuidar da outra. E tinha momentos que era a gente, que tipo, a nossa dor estava para explodir. Então, as outras faziam a mesma coisa. E era realmente muito incrível. Lá na internação, os horários de visita, eles são muito limitados. A visita, ela corria todo dia das 4 às 5. Eu recebi muitas visitas. E o Lucas e a minha mãe, eles me visitaram todos os dias. Eu fiquei internada 15 dias e eles não deixaram de ir nem um dia. Eles saíram mais cedo do trabalho, era longe, mas eles estavam lá firme e fortes, me visitando. Às vezes eles iam para me ver 10 minutinhos, porque tinha que revezar, podia entrar só 2 pessoas por vez. Eu me internei no início de dezembro. Natal, Ano Novo, sempre foram épocas muito especiais para mim. No dia 7 de janeiro é o meu aniversário, então sempre foi um período que eu gostei muito e muito intenso, porque Natal, daí uma semana Réveillon, daí uma semana meu aniversário.
E eu não tinha ideia de quanto tempo eu ficaria internada. Tinham pessoas lá que estavam há 40 dias, tinha pessoas que já tinham tido outras internações e ficaram meses. Então eu tava com muito medo de passar essas datas comemorativas lá. E graças a Deus ele foi tão bom que eu recebi alta no dia 21 de dezembro. Hoje eu considero que a internação realmente foi necessária. Quando eu saí da internação, eu estava totalmente bem? Não. Ainda foi uma caminhada muito longa, um processo demorado, foi aos poucos, mas a internação foi um momento que me ajudou nesse início, nesses primeiros degraus do meu processo de melhora. E quando eu saí, eu ainda tinha muitos momentos de crise, eu tinha muito medo de precisar ser internada novamente. Mas hoje, graças a Deus, eu consegui ressignificar tudo de certa forma, que primeiro, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu passei por uma internação. Pelo contrário, eu sinto desejo de falar, porque eu acho que muitas vezes as pessoas estão passando pelo mesmo que eu passei. Aquele medo, aquele desespero de como vai ser, de eu preciso ser internada porque eu tô louca. E não, gente. E hoje eu peço a Deus para que não seja necessário, mas hoje, se eu precisar algum dia passar por uma internação novamente, eu não tenho mais problema com isso. Claro que não é uma coisa que eu desejo, ninguém deseja. Mas se precisar, tá tudo bem por mim. Se você, por orientação médica, ou às vezes você sente que nesse momento que você está é necessária a internação, não tenha medo disso. Às vezes ela realmente é necessária para o seu tratamento e não pense que vai ser uma coisa de outro mundo, uma coisa muito difícil. É uma coisa que é totalmente possível de se enfrentar. Então, não tenha preconceito, não tenha medo, porque realmente às vezes é isso que você precisa para dar o start no seu tratamento. A internação não é sinônimo de loucura. Se você sente que não está tudo bem com você, ou se você percebe que alguém à sua volta não está bem, procure ajuda, não tenha vergonha. As doenças psiquiátricas são reais e são graves e elas necessitam de auxílio profissional. E mais uma vez eu me coloco à disposição para o que for necessário. Pode deixar comentário aqui. Pode me mandar direct no Instagram, vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo, porque eu realmente entendo hoje isso como a minha missão. Eu entendo que eu não passei por tudo isso em vão e hoje eu quero ressignificar isso e eu quero, do fundo do meu coração, que as minhas feridas ajudem a curar as suas. Então é isso, pessoal. Espero que a minha história tenha te ajudado de alguma forma. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Clica muito no gostei que me ajuda bastante. Deixe seu comentário e manda esse vídeo para alguém que você acha que precisa saber da minha experiência para se encorajar a procurar um tratamento ou para continuar no tratamento ou ainda para ajudar outras pessoas. Um grande beijo. Tchau, tchau.